Gráficos por aqui com o Thiago Alvarenga, analista técnico. Vamos entender esses índices, papéis também. Se tiver alguma dúvida, vão deixando aí no chat que eu tô de olho sempre, hein? Eu sei que o senhor Marcos Saravalli vai querer fazer uma consultoria aqui, viu, Thiago? Mas antes dele, boa tarde para você. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Marcos. Um excelente final de semana aí, já se aproximando, né? Já sextando quase, hein? Mas antes, Thiago... Praticamente, a bolsa já fechou, pelo menos à vista, né? Pois é, pelo menos exatamente isso. E aí eu queria já começar, viu, Thiago, trazendo esse índice Bovespa. A gente teve um grande rally essa semana, pelo menos conseguimos sustentar parte aí desses lucros. A minha questão é, vamos conseguir levar mais para frente realmente esse índice ou isso vai se caracterizar aquele voo de galinha diante do cenário que a gente tem interno, que tem muitas incertezas ainda, que acaba refletindo bastante nos preços? Mas o fato é que a gente terminou a semana com alta acumulada. Permaneceremos assim? Bom, os gráficos dizem que a chance é boa da gente continuar estendendo esse rally. Vamos para os gráficos aqui. Bom, é o seguinte, a gente tem aqui uma sinalização conhecida como bandeira de alta. A gente teve aquela forte alta aqui no início da semana. A gente teve um primeiro sinal de correção na quarta-feira. Ontem e hoje segurou bem. Então a gente tem aqui o que a gente chama de mastro, que seria essa longa alta aqui, e essa lateralizaçãozinha que indica uma pequena e um possível rompimento, que está caindo junto com esse topo aqui de março, na região aqui dos 107 mil pontos. Ou seja, o rompimento dos 107 mil pontos pode disparar em mais uma pernada de alta para o índice, buscando a região dos 110 mil. Tecnicamente, a gente já está em tendência de alta. A gente tem uma figura chamada de pivô, quando a gente tem um avanço, uma correção e um novo avanço, ou seja, o rompimento dos 104 mil pontos, 104.200, foi aí o início dessa tendência de alta no índice, o que não livra de uma possível correção. Mas com o fechamento de hoje, a gente teve aí essa sombra inferior aqui, uma figura também altista, a chance da gente continuar para cima na segunda-feira é muito boa. A perspectiva para a próxima semana é muito boa, apesar de ser uma região de resistência. Essa região dos 107 mil pontos deve dar um trabalhinho para superar, mas a perspectiva é de continuação de alta. De novo, não impede que a gente tenha correções na semana que vem, buscando a região dos 104 mil pontos, mas a princípio a tendência de baixa ficou para trás. Só volta a preocupar se a gente perder os 104 mil pontos. Perdendo os 104 mil pontos, aí esse cenário autista é desfeito, e aí a gente pode ter realmente uma lateralização maior, que foi o que a gente viu aí no meio do ano passado, né? Um cenário mais lateral. Marcos Saravalli, pode começar a sua consultoria que eu deixo. Fala, Thiago, tudo bom? Tudo bem, Marcos? Tudo ótimo. Vamos começar aqui de um ativo que vem chamando a atenção, pelo menos a minha atenção, foi um dos destaques aí de alta no dia, que é a Braskem. A Braskem já teve alguns dias de destaque de alta e tem aí rumores que são desmentidos, depois volta, enfim, mostrando que os controladores podem querer aumentar a posição, enfim. Estava disponível para venda, agora não está mais, enfim. Acho que é um fator muito mais técnico no sentido de desse possível movimento societário junto com a análise gráfica do que de fundamentos em si, que ainda são talvez desafiadores no curto prazo, né? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. É o seguinte, Braskem tá realmente, já saiu do cenário mais vendedor. Peraí. Saiu desse cenário mais vendedor, a gente já teve aqui a saída dessa tendência de baixa que veio se prolongando desde dezembro, final de janeiro, e a gente já tem aqui também a figura do pivô de alta no final de março, e a gente teve aqui um novo rompimento. Agora, a figura que ele deixou hoje não é muito bonita, tá? A gente tem aqui o que a gente chama de estrela cadente, né? Ele falhou a tentativa do novo pivô. O ideal aqui para uma continuação altista era que a gente tivesse o rompimento dos R$21,
e acabou fechando um pouco abaixo, a 20,80. Então aqui é um momento, é um cenário que demanda cautela. A gente, se vier a perder os R$ 20 na semana que vem, favorece vendas. Mas como você falou, né, as vendas estão bloqueadas nesse momento, então não vai dar nem para aproveitar essa descida aqui, quem gosta de operar vendido. Agora, para quem está comprado, é bom pensar em limitar o seu risco, a sua exposição em Braskem, caso venha abaixo dos R$ 20. Agora, o cenário altista retoma num fechamento acima dos 21, aí indica mais uma possível alta buscando a região dos 22,70. Olhando para as principais altas aqui da semana, viu? Eu trouxe até o nosso monitor de mercado aqui, no acumulado semanal, o Thiago, para poder a gente debater um pouco. A gente falou mais sobre isso aqui, sobre esse setor aéreos e turismo. Foi destaque aqui essa semana. Eu queria entender se graficamente a gente pode continuar mesmo. O Marcos Saravalho até já deixou aqui, olha, semana que vem isso aí deixa no radar. Então vamos entender aí para onde que vem o setor. Pode trazer aí Azul, Gol, para poder a gente dar uma olhada. As aéreas principalmente foram destaque essa semana. Tiveram números aí operacionais, mas é um setor delicado, tem muitas variáveis aí no meio e que precisa o investidor ficar realmente atento, né? A aérea, assim, para um setor complicado, teve a vantagem do dólar caindo bastante esses dias. A gente, inclusive, perdeu aí os 5 mil pontos, então favoreceu aí um cenário vendedor para o dólar e favorece aí as aéreas, né? Agora tem o fator do petróleo, que apesar de ter ficado meio de lado essa semana, veio de uma forte alta, depois que a OPEP anunciou, né, aquele corte de produção bem substancial. Graficamente falando, a gente teve essa forte alta em março, mas que não deu sequência, né? Ele veio corrigindo aos poucos. Normalmente a gente fala, né, que o papel sobe de escada e desce de elevador. No caso, aqui em Azul foi diferente. Ele subiu muito rápido, né? Subiu de elevador e está descendo de escada. O cenário é ruim, tá? O cenário de venda, na minha opinião. A gente teve aqui a perda da região dos R$ 12, teve uma nova formação de pivô aqui quando perdeu os R$ 11. Teve uma boa correção na euforia da semana, mas que não se sustentou. Se no Ibov a gente teve aquela bandeirinha, né? A gente teve aquela lateralização com possível rompimento em continuação da alta, a Azul não sustentou esse cenário, veio renovando mínimas essa semana e está mantendo o cenário de baixa. Tá? Então, para mim, no curto prazo, a Azul ainda indica quedas. Gol não deve estar diferente. Vamos dar uma olhada ao fechamento. A diferença de Gol é que a tendência de baixa não está tão marcada como em Azul. A gente tem aqui uma figura conhecida como fundo duplo. Não está ideal, mas dá uma direção um pouquinho mais otimista aqui para uma alta. A figura da bandeira aqui está um pouquinho mais bem feita. Azul a gente viu que a figura não está legal. Em Gol está um pouquinho melhor. Então, aqui elas estão destoando. Tá? Então, o Gol tem uma perspectiva melhor de alta. Não é tendência de alta ainda, mas tem a possibilidade de um rompimento para cima e a bandeira de alta se concretizar. Ao passo que a Azul está realmente mais no cenário baixista, está na tendência de queda. Perfeito. Seu Marcos Saravalho. Muito bom. A gente falou muito nessa semana de dólar, né? Então vamos olhar aqui pro dólar, que o pessoal não sabe se vai para os R$3 ou os 2,50. O pessoal tá na dúvida aqui, ó. O pessoal tá animado. O dólar começa aqueles aquela exageros, maldade, né? É. Quando tá perto de 5,50, a gente acha que vai a 6, aí volta quando tá abaixo do 5, acha que vai para 3, e no final ele vai ficar patinando na região ali entre 4,90 e 5,20, não deve sair muito disso, né? Exato. Mas assim, o que a gente vê do dólar é uma nítida tendência de baixa, mas ficou aqui, claro, uma região de suporte, tá? Nessa região do 4,900. A gente tem aqui uma figura de bandeira de baixa, seria ali o inverso do que está fazendo no Ibov, ou seja, uma forte queda, uma lateralização, e a perda do 4,900 abre espaço para cair buscando 4,800 e 4,700, ou seja, a gente deve, em tese, ver aí o dólar batendo na região de 4,80, 4,70 em breve. De novo, não é garantia, o dólar caiu muito rápido, ou seja, ele está
o que a gente chama de momento esticado. Não sugiro, apesar da figura baixista, não recomendo vender dólar nesse momento. É um momento de cautela, por quê? Porque apesar da figura, apesar da tendência, esticou. Então ele pode fazer um movimento de repique também violento, buscando aqui a região do 5,100, ou seja, 5,10. Então, no dólar agora, a melhor postura é realmente ter cautela, aguardar. Por quê? Se a tendência de baixa continuar, você vai conseguir operações direcionais. Para quem está no trade mais curto, vai conseguir vender aproveitando a tendência. Quem já pensa num buy and hold, ou está pensando, às vezes, até em viajar mesmo, pode ir aos poucos e fazendo a compra e acumulando, porque está num patamar muito interessante. A verdade é que dólar abaixo, na minha visão, dólar abaixo de R$5, para quem, de novo, para quem não para trade, tá? Não para trade, mas para quem está pensando realmente em acumular alguma coisa, o dólar abaixo de R$5 para mim é um bom cenário comprador. Mas, de novo, não para trade, mas pensando em quem quer realmente alocar alguma coisa, dolarizar ou mesmo viajar. Deixa eu trazer aqui no nosso chat, eu vi aqui, me chamou a atenção. Existe o Perrone Brignoli, ele está dizendo assim: analisa açaí, estou 17% negativo nessa bagaça. Então vamos. Açaí? Thiago, açaí. O Perrone está 17% negativo. Será que vai aumentar aí esse débito aí de açaí para ele? O cenário de açaí realmente não tá bonito. Ladeira abaixo, lá vai, né? Tá. E aquele famoso, né? O que tá barato pode ficar ainda mais barato. Então é o seguinte, aqui o que eu vejo é a formação do pivô de baixa, quando teve a perda aqui hoje, um fechamento abaixo dos 13... Opa, peraí. Abaixo aqui do 13,30, que foi esse fundo aqui da semana passada, na verdade, isso favorece mais vendas. Aqui, comparando até com a questão do dólar, me parece um pouco esticado, mas a gente vê que a açaí está dentro de uma tendência de baixa que já vem aí desde o final de fevereiro, final de janeiro e de fevereiro. Então, assim, ele já fez as correções recentes, indica mais quedas sim, mas ele deve desacelerar a queda, ou seja, daqui ele deve continuar caindo mais um pouco, mas não na velocidade que caiu, especialmente agora em março, abril, tá? Então, ainda não consigo ver uma reversão altista, mas não vejo novas vendas. Eu acho que é muito mais agora a situação de esperar para ver se faz uma nova formação. Acima dos R$15 dá para pensar em uma reversão altista, mas ainda tem muito chão, né? Ele teve um fechamento a 13,22, só reverte para cima, acima dos 15. Então, eu acho que é o caso aí de pensar ou um estopar mesmo, caso venha abaixo dos R$13, porque abaixo dos 13 ele pode acelerar ainda mais a queda, apesar de estar esticado. E para tentar recuperar isso, fazer o preço médio, né, que com certeza não é a melhor das opções, mas também não é, nem que fosse, também não é agora, porque ainda está longe de um cenário de reversão altista. A probabilidade maior é continuar caindo. Perfeito. Marcos Saravalli. Ô, Thiago, vou aproveitar que agora sim é o momento consultoria. Então vamos começar com, inclusive daqui a pouquinho tem balanço do setor siderurgia e mineração, né? Quando a gente fala siderurgia, a gente está falando de CSN, Gerdau e Uzi Minas, mas particularmente de Vale. Vale, pelo menos em termos fundamentalistas, começa a se chamar atenção num patamar de compra, tá? Abaixo aí dos R$80 começa a chamar atenção. Para você, né, é um buy and hold, uma visão buy and hold, é um momento de acumulação ou algum alerta aqui em Vale? Começando com Vale, depois acho que já aproveita e já dá uma passada na siderurgia também. Beleza, vamos lá. Eu acho cedo para comprar Vale, tá? Não acho que seja o cenário para vender agora. Tá? Eu acho que o cenário vendedor, tecnicamente falando, tá desacelerando. Mas, de novo, ainda está cedo para falar em compras. Quando a gente teve a euforia ali do início da semana, a gente teve ali um rompimento do canal de baixa, rompimento de média, o que tecnicamente seria um primeiro sinal de alta. Inclusive, rompeu esse topo aqui do 82,22. A gente teve um fechamento muito próximo, mas que foi anulado logo no dia seguinte.
e deu sequência para a queda de ontem e hoje. Candles pequenos, sombras longas mostram indefinição. O que eu vejo é um cenário de desaceleração da queda, mas ainda não é uma reversão altista. Então, mesmo para buy and hold, ainda não vejo um cenário tão interessante. Vamos lá, para buy and hold, você parar para pensar que isso aqui pode virar uma congestão, muito provavelmente vai virar, não vai fazer tanta diferença comprar agora ou daqui a 2, 3 dias. Para quem está de olho num giro um pouco mais curto ou quer potencializar o ganho, aí é o melhor esperar ou um rompimento do 82, 83, que aí a gente vai ter com clareza uma reversão de tendência para alta, buscando aqui os 88, 60 e o topo histórico lá no 96, ou para quem gosta, para quem é buy and holder, um teste da região de 76 gera uma entrada um pouco mais barata, porém ele é mais arriscada. Por que ele é mais arriscada? Porque se Vale tiver um fechamento abaixo do 75,80, favorece mais quedas buscando essa região aqui de outubro nos 72, ou seja, o barato pode ficar ainda mais barato. Então, no momento, não vejo grandes oportunidades em Vale, nem para trade. Aí fundamenta aquela história, né? O cara tá olhando o preço em relação à empresa, ele pode até entender que tá barato, mas eu não, de novo, não teria pressa para comprar. Por quê? O que tá barato pode ficar ainda mais barato. E realmente só vale, eu só teria urgência para comprar a Vale quando rompesse 83, 82, 83. Por quê? Porque é um sinal de evolução, um sinal de tendência de alta. CSN é um papel muito interessante, tá? Deu uma oportunidade muito grande aqui no final de março nessa marcação de fundo. Eu geralmente evito operações contra a tendência, mas aqui CSN, aliás, tinha alguns sinais interessantes para a marcação de fundo e o risco era muito pequeno em relação ao potencial. E foi uma entrada bem interessante, não avançou bastante, eu ainda imaginava o alvo um pouquinho mais em cima, e ela acabou parando justamente na resistência que foi aqui marcada em fevereiro, no 16,35, 16,40, e recuou de maneira igualmente forte. O cenário atual de CSN é de indefinição. Por quê? Ele tanto rompeu o canal de baixa aqui de fevereiro, chegou a fazer um pivô de alta muito volátil e não deu sequência. Agora ele está batendo no fundo anterior e aqui pode acontecer de tudo. Tanto o rompimento para baixo e retomar a tendência de queda de fevereiro, quanto ele pode segurar e ficar lateralizado, porque a gente teve gap aqui e tem uma série de resistências, ou pode ele explodir de novo e romper topo e aí confirmar a tendência de alta. O cenário, para mim, mais provável de CSN é uma lateralização. Tá? Esses fundos aqui mais ou menos no mesmo patamar indicam que isso aqui deve servir como um suporte bom, a região dos 14,40, 14,30, mas os topos desiguais não inspiram aqui uma tendência de alta. Eles estão muito mais por uma lateralização. Então aqui em CSN realmente o cenário está bem indefinido, ao contrário de Vale, que está com um viés mais baixista, apesar também de indicar lateralização no curto prazo. Quer que eu veja os Minas ou vocês querem um outro papel mais específico? Dá tempo da gente ver os Minas junto também. Thiago, até quando você colocar os Minas, aí se puder colocar as duas, porque até, inclusive, um alerta que eu deixo é os Minas 3. Eu não sei se o mercado passou despercebido, mas tem um movimento societário acontecendo, que ele acontece só na 3, não necessariamente acontece na 5, né? Que é o movimento da troca aí, podemos dizer assim, de controle, que a Nippon está deixando as suas ações, um pedaço das suas ações para a Ternium, né? E existe um preço, né? A expectativa é que seja por volta de R$10. Então, eu vejo esse movimento, talvez possa ser talvez um trigger mais para a ON e não necessariamente para 5. Vamos lá. Essa briga na Nippon Steel com a Ternium é antiga pra caramba, né? Ela até dificulta as operações na 3 justamente porque ela não respeita tanto o gráfico, justamente por essa briga aí de cachorro grande, né? E depois de tantos anos acabou que um lado acabou vencendo, e realmente pode servir de gatilho
que não necessariamente vai respeitar o sinalizador técnico, né? Olhando a Usim 5 aqui, a gente vê uma tendência de alta formada, vê o pivô, tá destoando das demais. A gente viu que Vale estava mais com viés baixista, a CSN está bem definida, os Implantes, pelo contrário, está bem altista. A gente teve aqui um cenário de correção, sim, normal, depois de duas altas fortes, né? Tá fazendo a correção, fez a correção na região aqui do 7,50, segurou bem. O rompimento aqui do 7,80 consolida o cenário altista. Está um pouco esticado na minha visão. Pode ser que essa lateralização que aconteceu quarta, quinta e hoje continue para segunda, terça e quarta, antes de um próximo rompimento. Mas o cenário para a Usim 5 é altista. Vamos lá olhar a Usim 3. A Usim 3, que você falou, né, essa questão dos sócios, a liquidez dela é pior do que a Usim 5, mas graficamente falando, ela está até bem parecida com a Usim 5. Claro, tem esse trigger aí que pode trazer um movimento diferenciado. Você trouxe aí, alertou para o preço-alvo na casa dos R$10, então a gente tem um upside aí de travou aqui, 25, 20 e poucos %. Mas não adianta só confiar nisso, né? Porque a gente bem sabe que esses anúncios daqui a pouco eles mudam, né? Oferta de fechamento de capital, fusão, às vezes eles anunciam com o preço lá em cima, aí como tem a possibilidade de rever ao longo do caminho, eles vão revendo para baixo. Então, assim, pelo lado técnico, eu vejo um potencial de alta até esse topo aqui do R$8,80, R$9, é uma boa resistência, é um bom alvo a ser perseguido. Agora, quem tá no trade, é melhor ir para os Usim 5, que tem melhor liquidez, respeita melhor a parte técnica. Agora, quem tá de olho realmente nos fundamentos, em ser sócio e tal, é bom ficar bem inteirado dessa disputa, que acabou, né, no final das contas, mas para depois não acabar tomando um susto aí. Beleza, acabou, é R$10, aí chega lá, daqui a 2, 3 meses, antes da data, fala assim, veja bem, a gente revê as condições de mercado, o minério não está valendo tanto, a China não cresceu tanto, então nosso preço aí está em R$8. Aí o cara comprou todo animado, achando que ia faturar um monte, e acaba... Se faturar ainda tá bom, né? O problema é quando vira pro campo negativo, né? Boa. Isso aí. Até um alerta que os analistas estão deixando também em relação ao temporada de balanço, né? E as siderúrgicas, parece que, no caso, as Usiminas vem com resultado também melhor do que as demais siderúrgicas. Então, acho que pode ser um catalisador importante para as suas ações. Boa, fique então aí no radar. Tiago, eu quero muito agradecer a tua participação. Obrigada mesmo por nos ajudar a fazer esse fechamento de mercado. Sempre muito bem-vindo por aqui. Esperamos contar com você mais e mais vezes. Forte abraço, até uma próxima. Bom final de semana, agora vai sextar. Agora sim. Obrigado mais uma vez pelo convite. E um excelente final de semana para vocês e para toda a audiência da IBMC. Marcos, também um abraço. Bom final de semana. Obrigada.